Olá a todos, sou Luiz Rodrigues, gestor dos fundos de crédito da Quartas, e estou aqui para falar como foi o mês de setembro, o nosso fundo Quartas Renda Fixa Crédito Privado. Então, o fundo Quartas Renda Fixa Crédito Privado fechou o mês de setembro com uma performance de 1,20%, equivalente a 129,70% do CDI, acumulando no ano uma alta de 9,94%, equivalente a 100,7% do CDI. Então, agora no mês de setembro a gente conseguiu aí superar o CDI no ano. Então, vindo, né, daquela trajetória de recuperação, né, os 3-4 primeiros meses do ano aí um pouco mais desafiadores, e desde então o mercado tem dado um pouco mais de oportunidade de chance, e a gente tem conseguido aí recuperar, tá? Então, setembro foi um mês de uma continuidade desse movimento, tá? Então, a gente viu aí os spreads dos papéis continuar fechando, né? Então, e uma coisa que a gente vem comentando bastante, né? A gente vê bastante essa dicotomia aí setorial, tá? Entre os diversos setores que a gente tem em carteira. Mas acho que um destaque que já veio aparecendo em agosto, em setembro até se intensificou bastante, é que aqueles setores que iam demorando mais, que ainda sofriam um pouco, pararam de sofrer. Na margem, um outro papel até mostrou um pouco de recuperação. Então, setor de varejo, alguns setores industriais, alguns papéis que tinham um pouco aí um pouco mais de pressão, começaram a ter um pouco essa despressurização e passaram a ajudar um pouco também. Mas o destaque continua sendo aí nos setores menos cíclicos, né? Então, setor elétrico, setores ligados à infraestrutura, setor de saneamento, que continuam aí a ter uma boa performance. A gente já vê até alguns papéis aí já no nível pré-americanas, tá? Assim, o setor como um todo ainda em níveis acima, mas a gente vê alguns papéis isolados aí que já estão no nível que fecharam o ano passado, né? Que abriram no começo desse ano. E aí, se a gente olha para fundamento, acho que continua válido, né, esse cenário. Então, a gente continua vendo aí um movimento de queda de juros que deve ajudar a impulsionar o nosso mercado e ajudar as empresas no médio prazo. Aliado a isso, a gente continua tendo, né, as surpresas positivas vindas de atividade e até de inflação. Então, no cenário local aqui, a gente vê isso ajudando as empresas, enfim, o cenário sendo um pouco melhor. Mas claro que quando a gente olha setorialmente, a gente continua aqui com a mesma perspectiva, né, com a mesma ideia de continuar evitando aí esses setores que são mais cíclicos, que ainda vêm em algum movimento mais delicado. Olhando para o valuation, ele ainda está quando a gente olha, né, o agregado, a gente ainda vê um nível bastante atrativo. A gente tem taxas médias aí consideravelmente acima do que a gente iniciou o ano. Claro, acho que agora cada vez mais a gente tem que diferenciar, já alguns papéis já parecem ter um pouco menos de prêmio, mas de maneira geral a gente ainda vê bons prêmios no mercado. E por fim, né, o fator técnico que continua, enfim, que desde aí, né, lá do mês de junho e julho, estabilizaram e agora parecem ter virado um pouco a chave e ajudado a impulsionar a estratégia. Então, a gente vê captação positiva nos fundos, a gente já vê o mercado com uma receptividade maior aí para o crédito, de maneira geral. Acho que muito em função da boa performance que a gente vem observando, né, nos últimos meses, aliado a esse nível de prêmio ainda bastante interessante. E aí, quando a gente cruza isso com o mercado primário, a gente ainda vê um mercado primário fraco, comparado aí ao que foi ano passado, mas a gente vê um mercado primário em retomada. Então, a gente viu algumas emissões, né, durante o mês de setembro. No mês de outubro tem expectativa de ter mais alguns papéis, e um pouco do que a gente vem discutindo aí nos últimos meses, né? Então, primeiro a gente viu aqueles nomes que a gente considera aí mais AAA, né? Então, os nomes mais óbvios, com
enfim, com menos risco. E agora a gente já começa a ver isso descendo um pouco para outros nomes, enfim, o apetite de risco do mercado melhorando, e a gente já vê o mercado se abrindo aí para muitos outros papéis. Mas o principal destaque no mês de setembro ainda é o mercado no mercado primário, é o mercado de incentivados, tá? Assim como foi em agosto. Então, os papéis debênture de infraestrutura têm tido maior volume, maior destaque no mercado primário, o mercado tradicional ainda em compasso de retomada, mas a gente enxerga uma boa demanda, então é muito mais uma questão aí de se estabilizar oferta e demanda, porque o mercado está mais demandador de papéis, tá? Isso acaba se refletindo no mercado secundário. O mercado secundário trocou bastante a dinâmica, né, que vinha sendo observada no começo do ano, então é um mercado muito mais comprador hoje também. Pensando aí prospectivamente, a gente bom, enfim, a gente acho que conseguiu aí, né, no mês de setembro recuperar, né, boa parte da performance e superar o CDI no acumulado do ano. Acho que é um marco importante para a gente, né, com o ano desafiador como tem sido, né, o ano de 2023. E a gente tem a expectativa de, enfim, os últimos 3 meses, né, no último trimestre agora do ano, a gente conseguir manter esse compasso de melhora e, enfim, fechar o ano aí com uma performance acima do CDI, enfim, com um pouco mais de gordura acima do CDI. E pensando ainda mais no médio prazo, a gente continua aí com boas perspectivas e imaginando que o crédito vá continuar a performar bem, assim. Então, acho que a queda de juros ajuda a impulsionar bastante as empresas, a estratégia, ajuda a aliviar o risco. A gente tem um bom nível de prêmio ainda, então, assim, são prêmios médios acima do que a gente abriu o ano. Então, juntando tudo isso, a gente fica otimista aí com o crédito para o curto e médio prazo. Sobre o fundo de crédito é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição.